Olá, é muito bom ter a companhia de todo mundo para mais uma exploração visual de hoje. Nós vamos desvendar um dos sistemas mais fascinantes e absurdamente complexos que existem. E sabe, uma forma muito legal de entender isso logo de cara é pensar na mente humana como a combinação perfeita entre um hardware físico superpotente e um software de processamento extremamente sofisticado. É exatamente assim que essa máquina fenomenal opera, e é isso que a gente vai explorar agora. O que nos leva direto para a nossa grande questão central. Como, afinal, a biologia física se transforma em pensamentos, emoções e linguagem. Quer dizer, como é que um amontoado de células, nervos e reações químicas aí dentro do crânio consegue fazer a gente ler, amar, falar e até entender uma piada? Para responder a isso, nós vamos fazer uma verdadeira viagem de baixo para cima, saindo da biologia mais crua até chegar no topo absoluto da cognição humana. Bom, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com a estrutura do cérebro, passa pela sensação e percepção visual, depois os processos psicológicos básicos, as bases neurais da linguagem, o papel do hemisfério direito e a gente fecha com a neuroplasticidade e a adaptação. Indo direto para a nossa primeira parada, a estrutura do cérebro, ou, seguindo a nossa metáfora, o hardware físico. Hoje em dia, graças àquelas tecnologias incríveis de escaneamento, a gente consegue ver o cérebro trabalhando em tempo real, sem precisar abrir a cabeça de ninguém. E a primeira coisa que salta aos olhos é essa camada externa bem enrugada, o córtex cerebral, que o pessoal da ciência costuma chamar de cérebro novo. Ele é dividido nesses 4 lobos principais que dividem o trabalho pesado das nossas funções superiores. O lobo frontal é tipo o grande diretor da empresa, sabe? Ele cuida dos movimentos voluntários, do planejamento e do julgamento. O parietal já lida com as sensações do corpo. O temporal foca em processar tudo que é som e altura das notas. E o occipital, lá atrás, trabalha única e exclusivamente para pegar os estímulos visuais e transformar em algo que faça sentido. Mas, olha só, logo abaixo desse cérebro novo, a gente tem o núcleo central. Esse é o nosso hardware mais primitivo, aquele focado na sobrevivência absoluta. O bulbo raquidiano, por exemplo, garante os nossos batimentos cardíacos e a respiração no piloto automático. A ponte ajuda na coordenação e regula o sono. O cerebelo mantém o nosso equilíbrio. A formação reticular é o que nos deixa alertas. E aí temos o tálamo e o hipotálamo, que trabalham sem parar garantindo a homeostase, mantendo o equilíbrio interno do corpo na comunicação de sinais. É literalmente a fundação vital que mantém a máquina ligada. Vamos avançar e ver como isso ganha vida. Parte 2. Sensação e percepção visual. O input bruto. Agora que a gente já conhece as peças principais, a grande pergunta é: como é que esse hardware recebe os dados do mundo exterior? É super comum confundir esses dois termos na tela, mas a psicologia separa isso direitinho. A sensação é puramente física e biológica. É simplesmente a luz batendo na retina ou a onda sonora vibrando dentro da orelha. A percepção, por outro lado, é um processo construtivo ativo. É o cérebro pegando esses dados brutos, analisando e criando um significado real a partir daquilo. A mente humana vai muito além da informação sensorial básica. E como a gente mede isso na prática? A psicofísica é a área que estuda justamente essa ponte entre o estímulo físico e o que a nossa mente percebe. Existe uma regra super famosa chamada Lei de Weber, que trata do limiar de diferença. Imagina a seguinte situação: se a gente estiver segurando um peso de 1 kg exato, qual é a menor quantidade de peso extra que alguém precisa colocar em cima para que a gente consiga notar a diferença? Essa lei prova que essa menor diferença perceptível é sempre proporcional à intensidade do estímulo original. Fascinante, né? O ponto-chave aqui é que a nossa percepção não é passiva de jeito nenhum. Ela está o tempo todo organizando o caos visual. As leis da Gestalt mostram isso perfeitamente. A mente pega fragmentos espalhados e junta num pacote que faça sentido. A gente tem a tendência de agrupar elementos que estão perto pela proximidade, junta as coisas parecidas pela semelhança, a gente literalmente completa na nossa cabeça linhas de figuras que estão incompletas pelo fechamento e sempre buscamos a interpretação mais simples possível. No fim das contas, nosso cérebro é uma verdadeira máquina focada em encontrar padrões. Subindo mais um nível na nossa análise. Parte 3. Processos psicológicos básicos. O processamento do nosso software. Quando a gente olha para esse sistema operacional, dá para ver que a memória não é só um arquivo solto, onde a gente joga as coisas de qualquer jeito. Ela roda cronologicamente em 3 fases distintas. Primeiro de tudo, a fase 1, o registro. A mente precisa captar e anotar o fato. Depois vem a fase 2, a manutenção, que é manter isso guardado com segurança. E por último, o verdadeiro teste, que é a evocação, ou seja, a nossa capacidade de puxar essa informação de volta para a consciência quando precisamos dela. E sabe o que é muito interessante nessa tabela?
Fica muito mais fácil entender como o software normal opera quando a gente analisa os momentos em que ele dá um erro. O processo normal da percepção forma a realidade, certo? Mas uma falha patológica gera uma alucinação, que é perceber algo que nem está lá. A atenção normal foca nossa energia psíquica. Mas o bug total disso é a prosexia, a ausência completa de atenção. A afetividade guia nossas respostas emocionais normais. Mas problemas ali levam à disforia, um estado de humor crônico desagradável. Entender a patologia nos ajuda demais a mapear como a nossa mente deveria funcionar. Agora a gente muda o foco para o ápice da cognição. Parte 4. Bases neurais da linguagem. O nosso output complexo. Historicamente, para entender de onde vem a fala, tudo começou em 1861 com esse cara, Paul Broca. Ele estudou um paciente que tinha perdido completamente a capacidade de falar e que só conseguia pronunciar a sílaba tan. O Broca descobriu uma lesão justamente no hemisfério esquerdo desse paciente. E isso, gente, criou um dogma absoluto que durou mais de um século na ciência. A ideia de que a linguagem morava de forma isolada em uma área super específica, puramente do lado esquerdo do cérebro. Mas o ponto crucial que precisamos destacar é que o modelo funcional moderno provou que a história não é bem essa. A linguagem é o resultado de uma rede gigantesca e distribuída. A gente não depende só daquele pedacinho isolado. Regiões subcorticais lá no fundo, como a ínsula, participam ativamente. E o mais incrível de tudo, a ciência já provou que a ativação acontece simultaneamente nos dois hemisférios. É o cérebro inteiro colaborando ao mesmo tempo. O que nos leva, de forma perfeita, para a nossa parte 5, o papel do hemisfério direito, como ele cria significado e contexto. É maravilhoso ver as diferenças de abordagem desses dois lados. O hemisfério esquerdo é aquele cara da codificação fina, sabe? Ele ama a precisão, a gramática, os significados superliterais. Mas o hemisfério direito é o grande mestre do panorama geral. Ele faz a codificação ampla. É o lado direito que conecta ideias mais distantes, que saca a ironia, que traduz metáforas complexas e garante que uma conversa inteira faça sentido no final. Eles não estão competindo em momento algum. A colaboração entre os dois é o que torna a nossa comunicação rica. E o hemisfério direito é a estrela principal de um conceito genial chamado teoria da mente, que é basicamente a nossa capacidade de tentar ler a mente das pessoas, atribuindo intenções e sentimentos a elas para prever como elas vão agir. Para entender um tom de sarcasmo ou uma piada de duplo sentido, procurar as palavras no dicionário não adianta nada. A gente tem que inferir o que a outra pessoa realmente quer dizer nas entrelinhas. E é o hemisfério direito que gerencia todas essas interações sociais mais refinadas. E assim chegamos à nossa última etapa. Parte 6. Neuroplasticidade e adaptação, onde a gente vê a nossa máquina se reescrevendo. Durante muitas décadas, a galera acreditava que depois de adulto, o cérebro virava uma máquina engessada e fixa. Mas a pesquisa do século XXI jogou isso por terra. Olha só que fato surreal. Em testes com interface cérebro-máquina, um paciente que tinha um implante no córtex não só conseguiu controlar as próprias convulsões, mas ele conseguiu jogar um videogame utilizando única e exclusivamente o pensamento. Nada de controle na mão, só a força da mente. Isso escancara o nível de maleabilidade das nossas vias neurais. E essa história do videogame ilustra brilhantemente a diferença entre esses dois processos incríveis. A neuroplasticidade é justamente a capacidade da mente de se reorganizar, de transferir as funções de uma área machucada para rotas novas e saudáveis. E do outro lado, a gente tem a neurogênese, que quebra um mito antigo provando que sim, o cérebro adulto consegue gerar neurônios novinhos em folha, especialmente em áreas vitais de memória e aprendizado. Nosso cérebro não é uma pedra estática, é um ecossistema que não para de mudar. O que nos deixa com essa baita provocação final para encerrar a nossa exploração de hoje. A gente começou lá atrás, falando sobre a biologia estrutural mais básica e terminamos vendo um órgão que consegue se curar, se reprogramar e até plugar em máquinas pelo pensamento. Com o avanço das neurociências, a pergunta que ecoa é: se o cérebro pode fazer tudo isso, quais são os limites reais da mente humana? O céu é o limite. Muitíssimo obrigado pela companhia nessa nossa análise e fica aqui o convite para a gente continuar explorando e se maravilhando com o universo incrível que existe dentro das nossas cabeças. Até a próxima!